Amém. Deus é bom. Paz, irmãos. Deus abençoe sua vida. Vá abrindo a sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 14. Verso 1, 1 Coríntios 14, 1. Que o amor seja seu maior objetivo, contudo desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar, pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende, e em espírito fala verdades ocultas, mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, pois a profecia é superior ao falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem, para que toda a igreja seja fortalecida. Irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que isso os ajudaria? Mas se eu lhes trouxer uma revelação, um conhecimento especial, uma profecia ou um ensinamento, isso lhes será mais proveitoso. Até mesmo instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, precisam soar as notas com clareza. Do contrário, ninguém reconhecerá a melodia. E se a trombeta não emitir um toque nítido, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha? O mesmo acontece com vocês, se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que estão dizendo? Será o mesmo que falar ao vento? Há muitos idiomas no mundo e todos têm sentido, mas se eu não entendo um idioma, sou estrangeiro para quem o fala e ele é estrangeiro para mim. O mesmo se aplica a vocês. Uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais, busquem os dons que fortalecerão toda a igreja. Portanto, quem fala em línguas deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Pois se oro em línguas, meu espírito ora, mas o meu entendimento fica infrutífero. Então, o que devo fazer? Orarei no espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no espírito e também cantarei em palavras que entendo. Pois se louvarem apenas no espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não entendem? Como poderão agradecer com vocês se não entendem o que estão dizendo? Vocês darão graças muito bem, mas não fortalecerão aqueles que os ouvem. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que qualquer um de vocês. Contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas, sejam inocentes como bebês em relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento, pois as Escrituras dizem: falarei a este povo em línguas estranhas e por meio de lábios estrangeiros. Mesmo assim, este povo não me ouvirá, diz o Senhor. Portanto, falar em línguas é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, contudo, é para os que creem e não para os descrentes. Ainda assim, se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião de sua igreja ou ouvirem todos falarem em línguas, pensarão que vocês são loucos. Mas se todos vocês estiverem profetizando, os descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas, ao entrarem na reunião, serão convencidos pelo pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem os pensamentos secretos deles, serão revelados e eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando: de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Esse é um texto paralelo que eu quero usar, um texto introdutório, mas o texto que eu vou ler completamente é 1 Coríntios capítulo 12, um capítulo antes que esse. Por que eu usei o 14 como introdução? Nosso tema hoje é: buscai com zelo os dons. É a ordem de Paulo. Paulo não censura a espiritualidade, ele censura a infantilidade no relacionamento com os dons.
Alguns estudiosos gostam de afirmar que a igreja de Corinto era uma igreja completa em dons, deficiente em maturidade e em caráter, em algumas questões. E Paulo repreende eles severamente em algumas das suas cartas. E 1 Coríntios 12, 13 e 14 é para tentar equacionar, equalizar. Busquem os dons, mas não sejam meninos, porque dom não é para espetáculo, dom para edificação. Viu o que ele disse? Não busque orar em línguas, busque profetizar, porque quem ora em línguas fala sozinho com Deus. Mas ele não censura, ele diz, eu falo em línguas mais do que todos vocês. Olha que paradoxo. Ao mesmo tempo que ele diz, busque o que é melhor para o coletivo, não despreze o individual. Mas línguas é para o relacionamento e para a edificação pessoal. Mas o que a gente faz? A gente gosta de fazer o show no culto. Se a gente faz uma vigília, aí um roda, um grita, um cai, um nébias, um decovas, um vê um anjo, um vê o demônio, acaba a vigília e que edificação gerou? Então ele não censura buscar os dons. Ele incentiva a buscar os dons. Mas ele coloca um prumo, um trilho para a manifestação desses dons. O dom é para o fim coletivo, ele diz. Então ele diz, busque profetizar, que é mais útil. Para o descrente, revela os segredos do coração dele. E ele vai cair de joelho diante do Senhor. Imagina, quando a gente não ganha as pessoas pela pregação, quando a gente não ganha as pessoas pelo debate acadêmico, teológico, filosófico, político, com base na fé, a gente pode ganhar as pessoas com os dons espirituais. Imagina, você pegar uma pessoa cética, seca, que despreza, a Bíblia. Eu já falei para vocês aqui que um culto na rua que eu fiz, um culto de evangelismo, o cara ficou zombando de mim, cuspindo fumaça na minha cara, dizendo que pastor era ladrão, que demônio não existe. Eu fui abraçar o cara endemoniou no meu abraço. Foi assim, surreal, que quando eu abracei ele já caiu com a cara no chão. Quando eu vi, eu falei, eita, que o trem aqui é forte, Brasil. Não era um só. Quando eu vi que é uma legião naquele camarada, eu montei em cima dele. Pulei em cima dele e falei, daqui esse capeta não sai. E aquele rapaz, ele ficava acordando, desmaiando. E toda vez que ele acordava, ele arregalava o olho de pânico, assim. Eu zombei e é real. Eu zombei e aconteceu. Então, Paulo não despreza buscar o dom. O aleluiamento, o nébias. É bom. Vai. Qualquer extremo, né? Ou dom demais, ou letra demais, vai ser prejudicial. Mas quando o dom for se manifestar, Paulo coloca a casa em ordem. Não seja menino. Porque vai entrar o descrente. Está todo mundo, rodopiando. E o descrente. Oxi. Eu dei há uns 4 domingos o testemunho da minha mãe e do meu irmão. Meu irmão está ali. Levanta a mão aí, Alan. Ele lembra quando a nossa mãe demoniou. A gente zoava crente, batia em crente. Meu irmão era terrível. Melava a bola de cocô para quando o crente estivesse voltando do culto, a gente chutar a bola no crente. Mas quando a nossa mãe demoniou, a gente buscou quem? Os crentes. E almoçando lá com o Godó. Era um cara da Igreja do Véu. Não importa se é véu, universal, assembleia, a gente quer tirar o demônio de casa. Irmão, e o Godó lá almoçando com a gente fala, rapaz, arruma uns crentes para dormir aqui com a gente, vai que minha mãe endemonia de novo, pega uma faca, mata a gente, sei lá. E o Godó almoçando com a gente, minha mãe fazendo a comida, meu amigo, daqui a pouco sua mão Pum! E virou assim, igual o Poltergeist, assim, Lembra daquele, o exorcista andando pelo teto? Minha mãe virou assim, com a voz, cale a boca. Sim. Então,
não devemos menosprezar a busca pela experiência espiritual. O mundo espiritual ele é real. Mas qual é o problema? A nossa infantilidade. Aí, como eu e meu irmão zombava de crente na época? Porque quando ia na igreja, nossa, os crentes falam inglês, né? E a gente ficava rindo na esquina. Caramba, os crentes é muito louco, né? Que idioma é aquele? Ficava... Porque eu falei isso numa aula de teologia que eu dei sábado. É necessário responsabilidade no relacionamento com os dons. Envolve a vida do outro. Imagina. Deus já me usou várias vezes para cura. Mas é irresponsabilidade eu acabar um culto como esse e dizer fila de cura. E falar o que Deus não está falando. Outra coisa é acontecer quando nós estávamos em Taguatinga. Eu lembro. Duas coisas aconteceram. A igreja encheu de homossexual. Aí quem tinha problema, homofobia, meu Deus, a igreja encheu de gay. Vou sair dessa igreja. Aí tinha seu Batista, da Ceilândia, seu João Batista, da Ceilândia, barbeiro, faixa preta de karatê, odiava gay. Aí ele, assembleano, 30 anos, foi para o culto. Quando ele chega no culto, a igreja cheia de homossexual. E para piorar, eu estava pregando. Enquanto eu estava pregando, eu gostava de pirulito, de chiclete, né? Não posso mais por causa do açúcar. Aí quando eu botei a mão no bolso, um pirulito no bolso. Eu falei, eu vou chupar esse pirulito. No meio do culto. Puxei o pirulito, tirei a caixa, comecei a pregar chupando pirulito. O seu Batista, ele queria endemoniar. Tipo assim... Que absurdo, me trazem para um culto. Eu esperando o pastor subir, de terno, vem um camarada esculhambado com a cara tatuada, a igreja dele cheia de gay, e ele puxa um pirulito do bolso. E eu pregando. Quando faltava 20 minutos para terminar o culto, veio uma unção específica de Deus. Quem já foi usado por Deus em cura sabe a hora do nébias, a hora que o Espírito Santo estaciona, dizendo, pode ir. Veio especificamente, pare o culto e eu. Olha a diferença. Uma coisa é eu acabar o culto e dizer o que eu quiser dizer para mexer com a sua expectativa. Outra coisa é Deus dizer que vai fazer. Anderson, pare o culto agora. Se você pregar mais um minuto, eu acabo com sua raça. Pare o culto agora. E chame quem estiver doente, eu vou curar qualquer coisa. Eu parei o culto na hora, porque veio o manto veio, sabe? O lençol espiritual foi jogado assim, pode ir. E mesmo que você não tenha fé, não é você não, só precisa de uma mão. Lembra lá Mateus 28, imporão as mãos sobre os enfermos, nem orar mandou. Só precisa de uma mão, para botar a mão em cima do povo. Meu amigo, o primeiro testemunho foi do seu João. Ele não falou nada no dia. No outro domingo ele voltou arrebentado. Eu tenho 2 testemunhos para contar, pastor. Eu falei, qual? Primeiro, odiava gay. Tem um mês que eu bati em 3 homossexuais na rua e meu filho de 8 anos gritando, pai, pare com isso. E eu, faixa preta de karatê. Eu, 30 anos assembleando, quando eu vi a igreja cheia de gay, um pastor com a cara tatuada, chupando pirulito, eu quase infarto. Mas eu aprendi, com um tatuado, chupando um pirulito, numa noite, o que não me ensinaram em 30 anos na Assembleia de Deus. E eu vim aqui para dizer que eu fui curado do meu ódio. A primeira coisa que eu fiz nesse domingo foi ser o primeiro a chegar nessa igreja para beijar esses gays dessa igreja. E dizer, aqui é o seu lugar, é o melhor lugar, é o lugar mais seguro para você estar. Segundo, eu tinha uma úlcera no estômago, quase um câncer já. E quando eu me senti tocado pelo Espírito Santo, no meu ódio, eu senti tocado no meu estômago. E eu falei, não é possível. E eu fui no médico na segunda. E não tenho mais nada. Mas o mais chocante naquele dia
foi que depois que eu orei por todo mundo, o Senhor falou-me assim, eu não terminei não. E eu gosto de andar, ele falou, pode ir. E eu fui. Quando eu cheguei no fundo da igreja, para a direita, tinha uma senhora, também moradora da Ceilândia, já aleluiada assim, ó. Tocada, tremendo e tal. E o Senhor falou assim, só preciso de uma mão. Só preciso de uma mão. Dê a ela o que eu já dei a ela. Dê a ela o que ela veio receber. Eu, sem saber de nada, só coloquei a mão na cabeça dela. Orei, abençoei a vida dela, voltei. Ela também voltou no outro domingo para testemunhar. Eu tinha um câncer tamanho de uma laranja, quase, no meu seio. E a cirurgia estava marcada para terça, e arrancar o meu seio fora. E eu cheguei em casa gritando, dizendo, Deus usou o pastor tatuado para me curar, eu fui curado, o pastor tatuado me curou. E o povo dizendo, você está louca, esse negócio de igreja. E eu fui no médico na segunda, e o médico quase cai para trás. Porque o caroço sumiu. Agora, se eu for um pastor e um pregador menino, eu vou entrar no automático, achando que isso é meu, isso pode ser usado na hora que eu quero. Não, não. As únicas pessoas que tinham, de maneira ordinária, os dons totais do Espírito Santo eram os apóstolos do Cordeiro, ninguém mais. Os dons existem hoje? Sim, não mais de maneira ordinária. Paulo deixou pessoas cegas. Pedro, com a unção do Espírito, foi usado para a morte de Ananias e Safira. Paulo dizia na tora assim, ó, fique cego 3 dias. E o camarada ficava. Diga hoje, você, para ver se vai ficar. Ou seja, não é mais ordinário, mas não deixou de existir, é extraordinário. Por isso que ele diz, busque, busque. Então a gente também não pode buscar desculpas bíblicas para dizer, Deus não faz mais o que fez. A pergunta é, o quão consagrado ou interessado em consagração você está? Quanto que você está orando, o quanto você está buscando, o quanto você está dedicado, o quanto você está envolvido com isso. As coincidências são mais frequentes enquanto oramos. Se dedique para ver se as coincidências... acho que foi coincidência. Se dedique para você ver como as coincidências serão mais frequentes. E por que eu estou dizendo todos esses testemunhos? Para falar sobre responsabilidade. Eu não oro por questões complexas até que Deus ordene. Por quê? Por que as pessoas estão arrebentadas por aí com a igreja? Porque prometeram que Jesus não prometeu. Seu casamento vai mudar. Não, o Senhor não prometeu. O Senhor prometeu que ia te salvar na cruz do Calvário. Casamento dá certo é outro departamento. O Senhor vai te curar. Não, não é o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é salvar a tua alma para a eternidade. O que acontece a mais é bônus, é plus, é graça, é bondade de Deus. Então as pessoas estão feridas com a igreja porque nós estamos prometendo que Jesus não prometeu fazer. Por isso que Paulo tenta colocar a casa em ordem. Diz, olha, no culto, ore 5 palavras, macho, com entendimento, ao invés de 10.000 palavras em línguas. Disse um homem de Deus que oração em línguas é o pirulito na boca do crente. É top demais, moço. Mas olha só, e aqui você não vai me condenar. Qual foi a vez que você me viu orar em línguas no culto? Muito raro. Quase nunca. Mas, por exemplo, hoje reunimos alguns homens aqui na igreja, 5 da manhã. Só língua, irmão, só rajada. Eu dirigi do Rio de Janeiro para Brasília, 2018. Meu irmão, depois que você vai ver árabe, israelense, você fala, que manto foi aquele dentro do carro, moço? Que o negócio foi tão
aleluiado que eu estava quase... Que língua ao ponto, irmão, que Deus me... Que língua ao ponto, irmão, que Deus me deu o privilégio de ter uma visão aberta com um anjo voando ao lado do meu carro. E na hora que eu estava orando em línguas, o Senhor me deu a possibilidade de interpretar as línguas. Sabe para quem era? Para a Perla Fanqueira. Entre em contato com essa mulher, quando eu fui ver, ela me seguia já, levando já a rajada. E ó, peguei, ó, tome, vai chegar a hora. Você conheceu falsos pastores, você não conheceu verdadeiros pastores. Você conheceu o evangelho da conveniência, do pop, do entretenimento. Deus vai pegar você. Só questão de tempo. Para Deus trazer você para o prumo. É isso que Paulo está dizendo. Ele não censura o dom. Vai usar o dom, faça com responsabilidade. Vai orar em línguas, não faça um show, porque não é para show, é para edificação. Então, se você tem plena convicção de que a sua expressão espiritual não vai edificar o outro, irmão, surte no privado. Igual hoje aqui pela manhã, 9 homens. Eu só orei em línguas. Porque não era um culto. Agora, se for um culto, você traz um convidado seu. Tipo, rapaz, o pastor Anderson tem uma palavra legal, principalmente sobre família e tal. Aí você traz o seu amigo e eu fico meia hora aqui fazendo show espiritual. E unge, pega óleo, e unge um, e mela o outro, e Deus vai fazer, e dê cova para cá, e dê manto para lá, e anjo para cá. E o seu amigo fica, oxi, é isso que Paulo está dizendo. O culto não é show. O culto é para edificação. O dom não é para espetáculo pessoal, é para edificação coletiva. Então ele diz, quem ora em línguas fala a sós com Deus. Então é um dom, irmão. É o pirulito na boca do crente, é top, é luxo. Busque o dom de orar em línguas. Trabalha, sei lá, até a nossa ansiedade, ó. Ali, ó, correria do dia, o estresse, a pressão, lavando louça, dirigindo, trocando fralda, cuidando de meninos, só o balbuciar espiritual. Meu amigo, se a Bíblia diz que oração em línguas faz você falar com Deus, meu amigo, você tá. Mas qual é o problema? O problema é que Paulo diz que a mente fica infrutífera. Aí você fala, rapaz, eu estou ficando louco. Uma ovelha antiga que a gente tinha dizendo, eu não gosto de orar em línguas porque parece que quando eu oro em línguas eu estou orando a língua da minha avó. Imitando a minha avó, né? Mas quanto mais você abraça esse dom, mais vem a inspiração do Espírito Santo de Deus. Mas parece que eu estou ficando louco. E onde que se envolver com as coisas espirituais é sinônimo de sanidade? Pastor, os teólogos dizem que línguas uma das palavras usada é idioma. Pô, se assim fosse, a ordem de Paulo era para a gente entrar na UISA. Olha, se matricule numa escola de idiomas. Então, olha só, existe o dom de línguas idiomático, como foi em Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo desceu e ele começou a falar a língua materna daqueles que estavam ali envolvidos. Existe a variedade de línguas, está escrito lá. Então não há só um caminho para esse dom. Há vários caminhos para o mesmo dom. Um rapaz congregava com a gente aqui, teólogo, bem firme nas convicções, dizendo, eu não concordo, porque eu nunca vi uma expressão em línguas verdadeira. Aí eu falei, refutado, o texto diz que quem fala em línguas fala com Deus, não é da tua conta. Não tem como tu julgar um dom que é privado. Ele só pode ser julgado publicamente, e ele pode ser usado publicamente desde que alguém responsável faça essa oração e alguém responsável interprete essa oração, que Paulo diz é semelhante à profecia, porque vai revelar o oculto do coração da pessoa.
Então irmão, temos que buscar os dons espirituais. Todos eles. Uma das palavras que eu gosto, uma das versões bíblicas é ambicione os melhores dons, Paulo diz. O problema é que a gente tem ambição por pejorativo e não por adjetivo. Diz, busque, vá atrás, se dedique. Se envolva, seja radical na sua busca por esses dons. Então ele diz justamente isso: quanto ao mal, seja menino, mas quanto aos dons, seja maduro. Todos nós temos a fase adolescente, espiritual e teológica, entendeu? Passa a conhecer um pouco, acha que conhece muito. Dá uma chapadinha no espírito e acha o quarto da Trindade. O intruso da Trindade. Todos nós temos essa fase. Mas assim, encurte essa adolescência. Entendendo o seguinte: vai edificar, vai abençoar a maioria, ou eu quero aparecer? Dom não é para você aparecer, dom é para Jesus edificar a sua casa. Dom é para Jesus edificar a sua igreja. Por exemplo, vários teólogos criticam os movimentos de cura que existiram. T.L. Osman, Kenneth Hagin, Catherine Kuhlman e outros ministros de cura que existiu. E alguns deles, ou parentes próximos, enfrentaram enfermidade. Aí esses homens dizem: se esses caras fossem ministros de cura, por que a doença chegou na casa deles? Simples de responder, refutado. Como? Está provado. Paulo diz: o dom é dado para o fim proveitoso, ou seja, quem recebeu o dom de evangelizar não pode evangelizar a si mesmo. Quem recebeu o dom de pastorear não pode pastorear a si mesmo. Quem recebeu o dom de curar não é maluco de dizer: olha, imagina, você recebeu o dom de profetizar. Anderson, eu recebi o dom de profetizar. Aí eu falo no monólogo: eis que o Senhor te diz. Não tem como eu curar a mim mesmo. O dom foi dado a mim para você. Se eu tenho o dom de cura, eu só posso ser usado por Deus para curar você e não para curar a mim mesmo. Se eu recebi o dom de profecia, eu não posso usar ele para mim. Porque se o homem conseguir aplicar o seu dom nele mesmo, ele vira super-homem, super-ego, ele vira lunático, ele vira ditador, ele vira um déspota. Imagina, se eu conseguir exercer o dom para ti e para mim, eu me sinto a última Coca-Cola. Ou seja, depender, o dom não ser aplicável a mim é me tornar vulnerável para depender do corpo, da família. E todo aquele que foi arrogante na independência do dom caiu. Porque os maiores escândalos vieram de homens que tinham dom de cura. Eu já falei isso aqui. Tem um vivo ainda, chama Todd Bentley. Um cara todo tatuado como eu. Lindo o dom que ele recebeu no início. Mas assim, onde tem cura, tem gratidão. Lucas capítulo 8, verso 1 disse: e as mulheres que foram curadas por Jesus e foram libertas de espíritos malignos, serviam Jesus e todos os seus discípulos com os seus bens. Muito bom. Aí ela responde: não sei o que aconteceu com o ferro de passar. Fique tranquila, viu, irmã? Você está em casa, acontece nas melhores famílias. O que eu estava dizendo? Onde tem cura, tem gratidão. Está aqui? Por que que os ministros de cura enriquecem rápido? Meu amigo, olha só, o da Nigéria lá, que é o Jesus Cristo, TB Joshua, ele está sendo acusado recentemente de vários abusos sexuais. É abuso de poder e abuso financeiro. Meu amigo, nos meus primeiros anos de fé, nossa diversão, minha e de um amigo meu, era ver TB Joshua, irmão. Vinha feridas, úlceras abertas até no ânus das pessoas. Fedendo, podre. E ele só pegava uma folhinha de alguma coisa, jogava dentro da úlcera
e declarava a bênção do Senhor, a pessoa voltava depois de um mês com a úlcera fechada. Gente morta, chamava TB Joshua, estava lá o cara roxo já no leito de morte. Ele só ficava 10 minutos apertando o corpo. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Batendo no corpo. Thank you, Jesus. Daqui a pouco, 10 minutos depois, o morto muito louco começando a ressuscitar. Ou seja, a família curada e que tem o morto de volta, vende o rim para agradecer o homem de Deus. As mulheres agradeceram a Jesus em Lucas 8:1. Fui curada? Está aqui, vou ser grato, eu vou financiar seu ministério. Eu fui liberta, chego junto. Então, onde os ministros de cura caem? Onde Todd Bentley caiu? Quando o dinheiro entra, onde do manto lá, do paletó, o gringo, Benny Hinn caiu. Irmão, um dos primeiros livros que eu li do Benny Hinn é Como Guardar Unção. Preciosíssimo a vida desse homem no início. E por que envereda pela teologia da prosperidade, pelo engano? Porque a cura é grata. As pessoas agradecem, honrando o homem de Deus e financiando o ministério dele. Onde Benny Hinn cai? Quando usa o dinheiro sagrado da honra das pessoas ao ministério, ao invés de só progredir o ministério, mantém a vida boa. Ok, mantém a vida boa, mas não mantém a vida fútil. Para que um pastor com um terno de 30 mil, 20 mil? Por que não um terno de 2 mil, 3 mil? Aí vai lá e compra um terno dourado. Não, tem que ser o dourado, brilhoso, porque é para mostrar a grandeza do reino. Aí o Espírito Santo começa a julgar a própria pessoa que recebe o dom. Irmão, quando eu vi o Todd Bentley, uau, Jesus, eu quero isso. Quando eu vi ele a segunda vez, cada dedo da mão dele tinha um anel de ouro. 10 anéis de ouro, irmão. E acabava a cruzada, entrava numa Ferrari, entrava numa Lamborghini e ia embora. Julgado pelo próprio dom. Então, ou seja, já ensinei isso aqui muito ano passado. Paulo termina o capítulo 12, introduzindo o capítulo 13, dizendo: o que eu vou ensinar no capítulo 13 é um estilo de vida superior ao que eu ensinei no 12. E no 13 ele passa a falar sobre amor. E no 12 ele falou sobre dom. Ou seja, na minha interpretação ele diz: o que eu vou ensinar no 13 é para gente madura, o que eu ensinei no 12 é muito importante, mas se focar só nisso é menino espiritual. Os dons são muito bons, desassociado do caráter cristão, que é forjado pelo amor, é só brincadeira de criança. Mas até isso a gente tem que fundamentar, né? O que é o amor cristão? Até isso não é mais óbvio para nós. E eu gosto de um dos atributos que Paulo fala aqui, ó. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou como um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas se não tivesse amor, nada seria. Se desse tudo que eu tenho aos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento, nem preguiçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, nem exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso, nem se alegra com a injustiça. Olha que interessante. Preciso trazer esse fundamento. Quando se fala do amor cristão ou do amor de Deus, já pensamos no paz e amor hippie. Aleluia! Olha o amor. O texto diz: o amor não se alegra com a injustiça. E para não se alegrar com a injustiça, tem que fazer guerra, às vezes. Tu está entendendo o que eu estou dizendo? Ah, Deus é amor, mas está aqui escrito no texto: o amor de Deus não se alegra com a injustiça. Jesus virando a banca dos mercadores, é ódio ou amor? Que bom que metade de vocês concorda.
é paciente, bondoso, não se irrita, não suspeita mal, não busca seus próprios interesses, mas não se alegra com a injustiça. Eu estou começando um clube de carro e moto, que eu dei o nome, acho que pela inspiração do Senhor, que se chama Cordeiros e Leões. Eu acho que dá para encaixar nisso aqui, o amor não se alegra com a injustiça. Por que eu coloquei esse nome? Porque o lema maior, ou o nome Cordeiro, até na logo que eu mandei fazer, é desse tamanho o nome Cordeiro, e desse tamanho o nome Leão. Para dizer o quê? O cristão, quando pratica o amor, ele é cordeiro. No que diz respeito a ele mesmo, ele sempre está disposto à morte. Ele não busca seus próprios interesses. Mas mexa com o outro diante de um verdadeiro crente. Ele precisa ser leão. Jesus foi cordeiro para ele mesmo por causa de você. E por causa de você ele também é leão. Ele é cordeiro para sofrer o prejuízo. Mas ele é leão para defender os indefesos. O amor não se alegra com a injustiça. Ou seja, tem um monte de gente aleluiada dentro do galpão. Mas a pergunta que eu faço é quanto dessas pessoas, quantos de nós está estruturado no caráter cristão? O dom cristão, os galpões estão cheios de evento, de conferência, de manto, de profecia, de monte, e chama a mulher do manto. E assim, irmão, eu sou pastor, é a minha mesa de trabalho. Os crentes odeiam Bíblia e teologia, mas eles amam uma impressão digital na cabeça deles. Já tem gente que está a mão certa para a oração, já encaixa assim, ó. O cérebro do camarada ou da mulher já afundou. Que assim, ó, não busca o socorro em Deus. Busca o socorro no nébias, no manto. É por isso, irmão, uma esposa me procurou essa semana dizendo, eu me divorciei, e sabe qual é um dos motivos? O meu maior ódio é que o meu marido sustenta uma profeta há 20 anos para ouvir o que ele quer. Aí bagunça, me trai, não honra a Deus, mas vem a profeta lá em casa, Racatarabaias, e Deus vai te honrar. E essa mulher está sendo usada por Jezabel, e Xequerebe, e Xecarabá, e... Ai, até eu quero um personal prophet. Para ser safado e ser abençoado. Quem não quer? Pergunta se o cara quer ir para a Bíblia. Arrependimento é caro, vim dirigindo isso. Por que nós pastores detestamos arrependimento? Arrependimento acaba com o nosso negócio. Se um pastor traz sua esposa, ele vai fazer o escarcéu para esconder o adultério, porque arrependimento é caro, atrapalha o negócio dele. Mas vamos falar de coisa boa, como diz o Siqueira, né? Deixa o pastor para lá, para eu não me irritar. O que eu estava falando, gente? O amor. Não se alegra com a injustiça. Contra o outro. Mas voltando aos dons. O final é muito lindo que Paulo diz, olha, eu vou mostrar um caminho sobre modo excelente. Agora eu vou mostrar um estilo de vida que supera os demais. Então, o caráter da vida cristã sustenta a verdadeira manifestação dos dons espirituais. Busque os dons, mas os dons precisam ser manifestados a partir do caráter cristão. Porque, irmão, quanta gente aleluiada, um manto aqui e uma safadeza ali, entendeu? Tem muito. Tem muita gente escondendo falta de caráter no aleluiamento. Muita gente. E quando vai ser confrontado, diz, o diabo é sujo. E o diabo não transou com ninguém, irmão.
O diabo tem suas culpas, né? Mas quem errou foi você, quem errou fui eu, quem errou fomos nós. O diabo se associa a você, mas não decide por você. O diabo potencializa seu pecado, mas o diabo não é o autor do seu pecado. Porque se assim fosse, Deus só julgaria demônios e não seres humanos. Concernente aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam confusos, ou imaturos, ou infantis. E ele escreve para trazer, como eu disse, esse trilho. Coloquem o dom espiritual em cima desse trilho, que é o caráter cristão. Nada mais lindo do que ver uma mulher de Deus, um homem de Deus, no dom e no caráter. Ver o crente no dom e no caráter. No dom e no... Deixa eu melhorar. No dom, no caráter e na palavra. Que charme. Deixa eu melhorar. No dom, no caráter, na palavra e na família. Aí não tem Satanás que aguente esse crente. Vai na família, família funciona. Vai na palavra, assim está escrito. Igual Jesus. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Vai no dom, tem dom. Não tome não o remédio não, o paracetamol ainda não. Vamos orar primeiro? Eu oro, depois você toma. Não pede uma oportunidade, irmão, de falar de Deus, abençoar as pessoas, orar pelas pessoas. E o caráter, que é o que é mais raro entre nós hoje. O caráter cristão está em falta. Se está em falta entre nós pastores, o que esperar do povo de Deus, minha gente? Precisamos lutar. Não é mais por uma reforma teológica, ela já foi feita há 503 anos atrás. Precisamos lutar por uma reforma de comportamento, uma reforma moral entre o povo de Deus. Para que os homens e as mulheres de Deus e o povo de Deus e a igreja de Deus volte a ser honrada aos olhos da sociedade. Não é uma busca farisaica por perfeição, mas é no mínimo uma busca honesta por coerência. Integridade. E obedecendo essa ordem do apóstolo Paulo, no verso 31, portanto, na minha versão diz: desejem intensamente os dons espirituais. Na sua versão diz: busque com zelo os dons espirituais. Eu lembro, irmão, quando falaram para mim que o Espírito Santo batizava crente, e uma das evidências, não é a única, porque Paulo, por exemplo, ele aqui faz uma pergunta retórica que já também traz consolo, maturidade. Nem todos os dons é para todo mundo. Isso também, busque. Deus não deu, busque outro. Mas busque. Por exemplo, John Piper é um pastor batista, calvinista, e diz que acha lindo orar em línguas e buscou, tem um videozinho dele curto, bota no YouTube, John Piper, oração em línguas. Ele diz: já busquei Deus. E Deus falou: não vou te dar, eu te dei o dom de pastorear quem recebeu o dom de orar em línguas. Ou seja, Deus não deu ao Piper o dom de orar em línguas, mas ele diz: seja o xerife de quem recebeu o dom, ensine teologia para o povo ser mais maduro no relacionamento com os dons. Paulo faz uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Onde você já sabe a resposta. Verso 29 ele diz: somos todos apóstolos? Ele já sabe a resposta. Não. Somos todos profetas? Ele sabe a resposta. Não. Somos todos mestres? Não. Todos temos o poder de fazer milagres? Não. Todos temos o dom de cura? Não. Todos temos a capacidade de falar em línguas?
Não. Todos temos a capacidade de interpretar as línguas? Não. Mas, lindão, você só vai saber se você buscar. Voltando, quando disseram para mim que quando o Espírito Santo batizava alguém, uma das evidências era a oração em línguas, eu disse, eu quero. Quando ensinaram para mim que o Espírito Santo cura em nome de Jesus, eu disse, eu quero. E eu lembro, irmão, eu era solteiro ainda, morava com a minha mãe na Ceilândia Sul. Kleber Lucas, eu nem sei que CD. Desviou. Já pode pedir gol no Fantástico, né? Tá igual a Gretchen já, no 10º casamento. Eu falo mesmo, tem que tomar vergonha na cara. Não deve... É pastor? Tem que honrar o que escolheu ser. Não é ficar nessa bagunça, não. Mas era um homem de Deus há muito tempo atrás. Eu botei o CD do Kleber Lucas e disse, eu não vou dormir, Espírito Santo, enquanto eu não for batizado. E botei o CD, 1, 2, 3, 4 músicas, 5 e nada, e acabou o CD, e eu falei que eu não ia voltar, e voltei de novo. 1 música, 2, 3, na 7ª, quando pulou para a 8ª, eu já estava... Eu falei, olha! Recebi! E já era. Pastor Hernani Santos, Curitiba, ele disse, Deus disse para mim que o enfermo pode ser curado. E eu comecei a orar pelos enfermos, pelos cadeirantes, pelos paralíticos. E ele disse, eu falei assim, que cara perseverante, eu tinha parado no primeiro. A primeira cura só veio depois de 400 orações. Ele orou por 400 paralíticos, até o primeiro paralítico ser curado. Paulo diz o que aqui? Busque intensamente os dons. Isso é buscar intensamente os dons. Deus fere você com um foco. Qual o seu foco? 1 Coríntios 12, 28 diz que tem dom de socorro. Por exemplo, não tem explicação para a minha vida. Eu não prosperei apenas porque eu sou pastor, não prospero apenas porque eu sou pastor. Eu prospero porque eu recebi financeiramente da parte de Deus um dom de socorro. Por exemplo, Keila teve agora o parto, graças a Deus, primeiro filho que foi particular. Um cara comentou, um pastor comentou, a mulher de um pastor comentou, pastor, acabei de botar uma pequena oferta na sua conta porque há 4 anos atrás você mandou o dinheiro do meu parto. Eu sentei e falei, oxi, e foi. Não lembrava. Quando eu sentei, eu parei, eu mandei. Irmão, quando postaram assim, um pastor está sofrendo, o filho dele corre perigo, talvez perca a criança, precisa de um parto urgente. Vi no Instagram. Na hora, irmão, entrei na minha conta e transferi 5 mil, 6 mil reais para a conta do camarada. E se Deus me promove uma colheita hoje, você vai olhar e dizer, não, o pastor está bem, hein? Mas não vê a timeline. É um dom de socorro. E Deus faz mais por quem quer fazer mais. Por exemplo, eu e o Robert, essa semana, vamos lutar por 10 mil reais para que um ex-Suzy, que hoje é Alexandre, um irmão que viveu como travesti, faça a cirurgia e tire as próteses do seio. Mas nos últimos 3 anos, a gente já colocou 150 mil reais para que ex-travestis e ex-transexuais que conheceram Jesus tirassem a prótese. Então, quando você vê a mão de Deus prosperando, não é um acidente, é o combustível para um dom de socorro. Irmão, Deus tem me dado pessoas perto da minha vida para dizer, pastor, vamos continuar a fazer, abençoar, mas deixa a gente ajudar você para você guardar um pouco, macho. Guardar para os seus filhos, fazer uma previdência. Se você está aí mexendo com um pastor pilantra, se um pastor manda matar você, você não tem um seguro, faz um seguro de 1 milhão, levou um tiro, teus meninos ganham. Mas, irmão, qual é a minha gratidão? Irmão, a gente era tudo nordestino, criado sem pai, passando fome até ontem.
Então a capacidade de ajudar não é porque a prosperidade veio de acidente, é a radicalidade de dizer: Deus, tu tens meu coração, Deus, eu sou um ser eterno, Deus, eu amo a eternidade, tudo que tu me deres é teu, tudo que tu me deres é para o fim comum, é dom coletivo. Então se dinheiro vem na minha vida, eu explico isso para quem gere minhas finanças, eu explico isso para contador, explico isso para gerente. O gerente chegou para mim dizendo: meu Deus, passou esse dinheiro todo na sua conta em 2019, cadê esse dinheiro? E eu falei: está na vida do outro. Você está louco? Tô não, porque se eu parar de dar, eu paro de prosperar. Se eu parar de dar, eu paro de receber. Busque intensamente, Paulo diz, os dons. Então qual é o teu foco? Qual é a tua ferida? Deus feriu. Não tem crente inútil. Não tem crente que nasceu de novo para ser inútil. Tem uma ferida no teu coração que te dá um foco. Uma coisa que você olha e te é cara, te dói na alma. E você pensa: meu Deus, se eu pudesse, eu agiria. Você tem essa ferida. E essa ferida que só você tem problemas que só você enxerga, e o problema que você enxerga é a raiz do seu dom. Sabe a ira que vem? Que injustiça, que coisa em desordem, que caos, é a origem do seu dom. Agora você tem que buscar o batismo do Espírito Santo de Deus para você receber o combustível para o exercício dessa fúria, dessa ira, porque todo dom é baseado em fúria. Por isso que as Escrituras dizem: o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Qual é a função do dom espiritual? Destruir as obras do diabo. Toda raiz de um dom é uma raiz de fúria. Eu odeio ver pessoas sofrerem. Eu odeio a fome. Passamos fome? Então não tem, eu nem 5 segundos eu falo: é o que Deus precisa. 5 segundos. E talvez mandar os 6 mil reais para o parto da irmã foi um parto para mim na hora. Passa um ano, eu esqueci. Por que eu esqueci? Porque crente verdadeiro sofre de amnésia. Crente que tem contabilidade para julgar Deus e as pessoas, não deu. Por isso não prospera. Esqueci. Caramba, meu Deus. Glória a Deus, né? E vamos embora. Essa é a beleza do dom. Porque é coletivo, não há mérito. Você fez, lembra uns dias, depois esquece que fez. Não tem mérito, porque não é seu. Eu sei, não é meu, irmão. O tocar e gerar, minha cabeça não para de trabalhar, projeto acima de projeto, e quanto mais eu faço, mais vem os caminhos. Tipo assim: meu Deus, dessa eu não saio. Daqui a pouco eu saio. Meu Deus, não vai dar certo. Bum, deu certo. Por quê? Porque tem um dom envolvido. Tem um interesse coletivo envolvido. Busque com intensidade os dons, todos eles, espirituais, ministeriais ou os de socorro. Mês passado, eu acho, fui lá na minha mãe, tipo: meu sonho, puxar aqui, fazer a cozinha, tal, não sei o quê. Aí eu falei: rapaz, estou ajudando tanta gente, né? Tem que honrar minha mãe. Falei: acho que eu vou mandar 5 mil para ela. Mas, meu Deus, não tenho. Mas assim, veio a ferida no coração na hora. Dê 5 mil reais para sua mãe. Eu falei: dou nada. Adão fala na hora: dou nada. É dinheiro demais, sou. Irmão, dei. Aí daqui, tipo assim, lascou. Você pensa, Adão pensa: dei, vai faltar, lascou. Uma semana depois, irmão, você não lembra, novos caminhos se abriram e já era. E você fala: vou para 10. Alô, meu filho, abri aqui a poupança no Bradesco, guardei os 5, pode mandar mais, viu? Mas assim, já estou ensaiando a nova fase, lutar para mandar 10, ela ter 15, mandar mais 20. 20 tá bom, mãe, dá para fazer uma cozinha. Não explora também minha fé, né? Mas isso é um dom de socorro.
porque eu tenho compaixão do próximo e princípio de honra, e honra para um pastor foi ensinado que é o que ele recebe, mas não é. Jesus disse que a honra que se recebe é entre os governantes do mundo. Entre nós não será assim, o maior entre nós é aquele que serve. Eu sei o que é honra, e honra não é apenas o que você recebe. Honra é principalmente o que você concede. Sua ira é o seu dom. Seu inconformismo, descontentamento é o seu dom. Só está desgovernado, só está sem a unção do Espírito. Porque sem a unção do Espírito vai virar violência, crítica, rancor. E Deus é o especialista em fazer do problema a unção. Problema que você enfrentou quando batizado pelo Espírito Santo vira unção, autoridade e compaixão para que Deus use você para livrar pessoas de onde você estava prisioneiro ontem. Eu entendo a pobreza demais e a fome demais. E nem comecei a combatê-la, por incrível que pareça. E para mim é dom. Por isso não tem mérito, não tem lembrança e eu não consigo reter. Porque eu sei que não é meu. Se eu me engraçar para Deus dizendo, não, eu sei que não é meu, irmão. Eu sei que não é meu. Até 20 anos de idade eu não tinha lido um livro. Burrão Kid, um garoto qualquer aí, um adolescente, fumador de maconha e skatista da Praça do DI. Então, toda a capacidade, a madre da mente, da capacidade de estar escrevendo livros, a raiz não é em mim, a raiz é nele. E eu sei que se eu me engraçar para ele, ele só faz isso aqui, ó. Pode botar em off aí o botão do céu para ele. Porque, irmão, o céu não para de me assaltar com ideias, revelação. Meu Deus, pastor, como você consegue? Minha mente é assaltada 24 horas pelo Espírito Santo, me enlouquecendo, me dando estratégia, visão, plano, livro, projeto. Mas no dia que eu me engraçar dizendo eu sou, o Senhor disse, fecha a madre aí, fecha a fonte, fecha a torneira. Esse é o temor do dom que você tem que dar. Você não tem que fazer espetáculo com aquilo que aconteceu na sua vida, porque não tem origem em você. Porque não é seu. Não é para você. Porque na parábola dos talentos, está em Mateus 25, o texto antes, que é Mateus 24, diz: servo bom e fiel é aquele que o Senhor comissionou de todos os seus bens, para que esse servo dê alimento aos seus irmãos no tempo devido. Como que eu posso me gabar de prosperidade? Se o texto é claro dizendo, o dono, que é Deus, pegou um servo fiel e deu a ele a administração dos recursos para que esse servo dê aos demais alimento no tempo devido. Por que você não prospera e por que você parou de prosperar? Porque o pouco que Deus te deu não foi encaminhado. E maná guardado apodrece. Lembra do deserto? O Senhor disse, todo dia eu vou dar. Vocês estão reclamando até que comia cebola lá no Egito? Fica tranquilo. Vou dar o pão todo dia e vou dar carne todo dia. Israel creu, guardava o maná. No outro dia, cheio de bicho, podre. O crente pode se precaver, pastor? Pode, deve. Deve investir, pastor? Deve ter poupança? Deve, pode tudo. Só não pode esquecer que ele tem dono. E quando o dono fala, a água para. Eu quero. Pronto. É meu. Amém.
deseje intensamente os dons. Então, em que direção o teu coração está ferido? Como eu disse, essa é a origem. O que você vai fazer a partir de hoje? Buscar intensamente aquilo. Ser teimoso, obstinado naquilo e cumprir todos os princípios que te leve à plena realização dessa ferida. Meu sonho é ser pastor. É a sua ferida? A Bíblia diz, é necessário, porém, que ele seja. Então, pegue os atributos e vá atrás. Eu quero prosperar muito para ajudar muito. Tomara que não seja uma farsa. Abraça essa ferida e vai atrás dos princípios bíblicos que te levem até esse lugar. Deus sabe. Deus não pode ser enganado. Deus sabe quando nós estamos mentindo ou falando a verdade. Deus, em algum momento, Deus viu o Anderson, sua oração e o seu coração, naquilo que hoje o Anderson é capaz de prosperar, desenvolver. Ele viu o momento exato onde ele capturou meu coração e capturou a minha oração e disse, ok, é digno de confiança nessa área. Lá na parábola dos talentos está escrito, segundo a capacidade de cada um. Então, mediante o que a vida e Deus construiu dentro de nós, desenvolvemos uma capacidade para suportar os processos da vida até que aquela área, aquele dom se manifeste na plenitude. Pô, sempre obedeci, nunca colhi. Não, tem um processo. Segundo a capacidade de cada um. Aí, às vezes, é mais fácil olhar para a colheita do outro do que olhar para o próprio processo. A colheita do outro não foi um acidente, o outro tem uma história para contar. E aquela história que ele está contando, deu a ele a capacidade de poder ser o recipiente da bênção, o odre para o vinho de Deus. Mas tem muita gente querendo só o final, só o glamour, só o troféu. Sem a capacidade. E sem a capacidade, quando você recebe a bênção, você tomba, você morre, você cai. Por exemplo, um dos atributos do ele quer ser pastor, boa obra almeja. É necessário, porém, que ele seja. Um dos atributos é que não seja neófito, que não seja novo na fé, para que não caia na condenação ou na acusação do diabo. Olha a infantilidade, de novo aí, de 1 Coríntios 12. O cara era um menino na fé, foi ordenado, ordenou e endemoniou. Entra na crise do crachá, no ser autoritário, no exercício do dom. Perdeu a bênção. Porque a liderança cristã não é para mandar, é para servir. Busque, deseje intensamente os dons espirituais. Sabendo que se busca o dom errado e Deus tem outra coisa para você, Ele não vai dar. A gente teve uma experiência com o irmão ano passado, muito bom. E eu tenho medo do povo muito bom. E o nosso sofrimento como igreja, 10 anos de igreja, fez a gente ter mais capacidade de ver o povo bom. O povo bom me dá medo. Eu não quero o povo bom. Eu quero o povo simples. E o caba todo pabuloso, como diz o Moção, né? Como diz na minha terra, no Nordeste. Sou pastor, tenho chamado para ser pastor, sei pregar. Tá bom. Quando a gente foi vendo que o cara é meio pabuloso mesmo, vai dar ruim, hein? Aí uma esposa fala para outra, um pastor fala para o outro, vai dar ruim. Vai dar ruim mesmo. Então vamos fazer a reunião e dizer que o cara não vai ser pastor. Bota ele no departamento infantil. Depois de 3 meses, o caba sai da igreja, moço. Porque se liderar é servir, não importa onde vai servir, sim ou não? Se quer determinar onde vai servir, não é líder.
não é servo. Uai, consegue pregar num púlpito, mas não consegue servir as crianças? Consegue ser pastor, mas não consegue tomar conta do estacionamento? Consegue profetizar, mas não consegue dar boas-vindas para o irmão ali na diaconia? E essa é a minha escola, né? Eu fui treinado assim. Pô, sou bom. Tá bom, vai no banheiro lá, dá uma lavadinha, tá precisando. E treina o caráter. Porque foi isso que Jesus falou. Ele inverteu a pirâmide. Lá fora, ele diz, quem exerce autoridade domina. Entre nós não vai ser assim. Ele já frustrou seus liderados. Ele diz, entre nós, o maior é aquele que serve. Então a gente criou um tipo de pânico, assim, a liderança mais próxima, né? Tipo, sangue de Jesus, ó o irmão ali. Está entendendo tudo errado. Porque você dá um pouquinho de poder, aí o cabo aqui um pouco de asa. Quem cria um pouco de asa num pouco de poder, já feriu aqui 1 Coríntios 12. O dom é para o coletivo. O cara já está se engolindo pelo diabo, no pouco que recebeu. E todas as áreas são assim. Unção é assim, ministério é assim, prosperidade financeira é assim. Deus dá um pouco. E o pouco que Deus faz, Deus testa. Você sabia que existe manutenção da unção? Manutenção da prosperidade, manutenção do caráter, manutenção do amor. É igual revisar carro. Tem que revisar as áreas da vida cristã. Deixa eu ver aqui meu caráter, se está precisando de manutenção. Por exemplo, eu me acho um cara autêntico, verdadeiro, mas na construção da minha autenticidade, quantas vezes eu não me vi numa omissão? Omissão, não é a palavra. Quando não é mentira, gente, é uma omissão. Não é mentira o que você está falando, mas você ocultou parte da verdade. E eu saía da situação sem energia. Tipo, meu Deus, o evangelho é verdade, um homem de Deus, um cristão tem que ser verdadeiro. Não fui verdadeiro. Aí, o que você tem que fazer quando você percebe isso? Manutenção do caráter. A unção, fui além do ponto. Por exemplo, aprendi com o meu pastor uma vez. Pregou 40 minutos e ele prega geralmente 1h30. 40 minutos ele diz, acabou o culto. E a gente assim, oxi, não é hábito dele, ele disse, a unção foi embora. O que eu falar a partir daqui é coisa minha. O que é isso? Manutenção da unção, ser amigo da unção, ser amigo do Espírito Santo. Opa, passei do ponto. A Bíblia diz, Paulo diz aos Tessalonicenses que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O Sean Bowles é um profeta da Bethel, profetizou sobre o Trump, que o Trump seria reeleito, Olha a diferença da integridade do profeta brasileiro para o profeta americano. Assim, tem 4 anos para o Biden governar, e se descobrir roubalheira, fraude, engano, de ir lá ser destituído, o Trump voltar. Tem 4 anos para a profecia do Sean Bowles ainda ser testada. Ainda não pode ser considerado uma falsa profecia. Mas o cara já se adiantou e veio a público dizendo, me perdoem, usei com imaturidade o dom profético, usei sem discernimento o dom profético e fui além da medida, falei o que Deus não tinha falado. Pode ser só resultado de pressão, mas ele já se adiantou por integridade. E eu não julgo ainda, porque tem 4 anos de mandato. Pode dar alguma coisa errada e Trump volta, um exemplo. Quando eu confrontei, que muitos de vocês no Brasil não gostaram, o Luiz Hermínio com a profecia lá para Flor de Lis e o marido dela que foi morto, e diz as investigações a mando dela, a igreja lotada, é muito fácil profetizar numa igreja com 5.000 pessoas, profetizar para uma deputada federal que vai ativar uma rede de relacionamento. Não é um cara corrupto, então não posso dizer que é por causa da oferta, mas, ou seja, no culto que é show, por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios 12, dom não é show, dom não é espetáculo, dom não é para o homem, dom é para Deus revelar o que está na sua mente e no seu coração.
Aí vai lá, e você é mãe de geração, e você vai rodar o mundo, e você é pai de geração. 6 meses depois, o cara leva um monte de balada, morre, e eu pergunto, uai, e aí? E ninguém vai perguntar nada, e vai passar em branco? E a gente vira uma igreja imatura, focada no dom espetáculo. E a Bíblia diz, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ou seja, o profeta é tentado a ir além daquilo que o Espírito Santo está dizendo, dependendo do ambiente. E qual é a responsabilidade do profeta? Discernir o limite da unção. Opa, a unção foi até aqui. O que passar disso é empolgação, é ganho, é networking, é humanidade, humanismo. Porque quando eu questionei, eu falei sobre isso. 2 semanas depois que o presidente foi eleito, 150 pastores foram almoçar com ele. E eu estava lá. E eu cheguei em casa sem energia, eu cheguei em casa drenado. A primeira coisa que eu cheguei em casa, quando eu falei para aquela minha esposa, foi: que mulher bizarra que eu conheci, Keila. Eu não tive energia. Eu cumprimentei um monte de pastor. Paz, papá. Eu não tive energia. Ela foi chamada para fazer uma oração. Eu não tive energia de chegar perto dessa mulher. Quando eu olhei para ela, meu espírito se sentiu sugado, drenado. Aqui eu não estou falando sobre mim. Eu estou falando sobre a responsabilidade do dom. Alerta, é o que eu sempre falo a você, um semáforo interior. Verde, amarelo, vermelho. O meu vermelho, vermelho, vermelho. Alguma coisa está errado. Mas é a pastora que adotou 55 filhos. É a pastora que é deputada federal. Olha o dano aí. As investigações dizem que é. A imunidade parlamentar não permite, só depois de 2023. 1º de janeiro de 2023, a polícia pode bater na porta dela e levar ela em cana. Se não for reeleita, porque tem crente doido por aí. E eu prefiro ficar com Paulo. Ah, mas é o pastor Anderson, é o Luiz Hermínio, pode ser o Papa. Ah, mas é o Malafaia. Está escrito! Está escrito! Martinho Lutero disse, pode chover milagre. Está escrito, é a pergunta. Mas o pastor Anderson não pode estar errado, a igreja está lotada. E daí, gente? Mateus capítulo 7. Apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Mas não foi, Senhor, no teu nome que curamos enfermos e expulsamos demônios? Os nossos maiores escândalos não vêm por falta de caráter, penso eu. Ela começa na nossa imaturidade bíblica, de abraçar só o que está escrito. O que está escrito? Paulo disse, não passe. Ele escreveu isso em uma das suas cartas. Não ultrapasse aquilo que está escrito. É o limite. Deus não está indo, ou seja, não vá. E ninguém é vítima, porque a Bíblia diz que recebemos o Espírito que nos revela toda a verdade. Ou seja, todo crente tem termômetro interior, todo crente tem semáforo interior, todo crente tem o Espírito Santo, todo crente tem a Bíblia e pode ter a revelação da palavra de Deus a partir da sua comunhão pessoal. Mas a gente prefere ficar com os ídolos. Falamos muito dos católicos, mas graças a Deus que os seus ídolos estão mortos. E os nossos?
Não toqueis no ungido do Senhor. Não, só estou perguntando onde está escrito isso aí. Estou tocando em ninguém. Pega um espetáculo de dom e joga uma Bíblia para ver se os crentes não saem correndo. Espera aí, pessoal, vamos abrir a Bíblia aqui. O pessoal fica irritado. Aí o pessoal fala, dá uma chapadinha no Espírito. Não, dá uma chapadinha na palavra. A palavra. A palavra é a promotora das verdadeiras experiências espirituais. Sem ela como raiz, a experiência espiritual pode ser engano. Porque um dos dons... Por que eu não tive paz com a deputada? Porque um dos dons listados aqui em 1 Coríntios 12 é discernimento de espírito. E o que é discernir espírito? É o santo não bater. Quem já teve essa experiência? Meu santo não bateu. O sexto sentido das mulheres, sabe os trem? Ou o coração de mãe, não vá. Quantas vezes minha mãe não falou, não vá. Eu tinha, para eu encerrar com esse testemunho, nem crente eu era. Uma namoradinha no Recanto das Emas. Eu lembro, comprei um Adidas novo da época, minha mochila, um Discman, uma coleção das minhas bandas de rock and roll preferida. Para onde você está indo, meu filho? Para o Recanto, para a casa da namorada, não. Namoradinha lá. Vá não. Essa véia sabe de nada. E o caba foi, não foi? E ainda era jogo do Flamengo. Aí fui, pá, pum, pá, vou embora. E ainda na misericórdia do Senhor, eu mesmo não sendo crente, quando eu desci a rua, uma santa de Deus indo para a igreja, uma senhorinha do coque. Filho, desce por aqui. Irmão, diante do Espírito Santo. A velhinha falou, filho, não, ó, até arrepio. Não desce por aqui não, filho. Aí o bonitão fala o quê? Essa véia sabe de nada. É eu aqui, ó, entendeu? E fui descendo, irmão. Quando eu estou chegando perto da parada, só vem 2 abana-rabo, sabe? Irmão, aí vem os cabos assim, ó, subindo a rua. Quando o cara chega perto de mim que faz esse movimento, já chega com a pistola. Perdeu, não reage. Me deixou só com o dinheiro do ônibus, nem com o dinheiro do ônibus. Me deixou só de bermuda. Então, o discernimento da mãe, o sexto sentido da mulher, o santo não bater, são exemplos cotidianos da gente entender o que é discernimento do Espírito. Rapaz, todo mundo paga pau para esse pastor Anderson. Ele não me desce, não. É isso que eu estou dizendo. Sei, viu? Vou ficar de olho. Todo mundo está na estética dizendo, está tudo bem. E o verdadeiro crente vê além da estética, ele vê a essência. Quem não te conhece, que te compre. Já viu assim, ó? Eu brinco, o João, meu filho, era do meio, agora não é mais do meio, nem sei o que dizer, é o segundo da lista. É o 02. Quando o povo vai lá em casa, irmão, é uma tática de eu saber os irmãos que estão em pecado. Chegou lá em casa e João abraçou santo. Chegou lá em casa e João autista só fez isso aqui, ó, virou do lado. Aí eu falo para aquele assim, ó, vai rápido aí, para, ó, mandar capar o gato. Quase todos nós já passou por isso e o nosso discernimento não estava errado. Em Deus, esse discernimento ele fica muito mais eficaz. Discernimento de espírito no dom não é discernir o espírito maligno, é discernir o espírito humano. É ver a alma, a motivação da pessoa, a energia dela. Às vezes uma pessoa toda errada, que todo mundo despreza, você olha e diz, que alma boa, só precisa de uma oportunidade.
Aí você vê lá o pastor Anderson e você fala, caba safado, bicho. Ninguém tá vendo, mas que sujeito pilantra. Quem já passou por isso? Levanta a mão para não ficar sozinho. Olha o tanto. A Keila, eu vejo 60% das vezes. A Keila vê 90%. E ela já fala, não entra não. Aí eu falo, essa bruxa sabe de nada. O apelido da Keila lá em casa é bruxa. Essa bruxa sabe de nada. No final, falei. Um dia, irmão, eu fui dormir, ela falou bem assim, eu mandei um presentinho para você aí no seu Instagram, no seu WhatsApp. Abre aí. Quando eu abri, irmão, só as fotinhas dos meus amigos e inimigos. Gente, assim, aleluia, meu amigo, tira a foto aí, posta aí, aleluia. Aí 1 ano, 2 anos depois, aquela falou, mandei aí pra você a foto do seu amigo e inimigo. Aí eu falo, bruxa desgramada. Porque ela avisou 2 anos atrás, eu julguei ela, 2 anos depois o cara me ferrou. Irmão, tinha umas 30 fotos que ela diz assim, vai deixar seu amiguinho inimigo aí no seu Instagram? Amiguinho. Keila, eu tenho um novo amiguinho. Aí ela ama chegar e dizer, eu sabatinei o seu novo amiguinho lá. Sabia que ele é líder do bordel tal? Sabia que ele está pegando pá. Eu falei, desgramada dessa mulher. Então não menospreze isso. Busque, se dedique, exercite, pratique os dons espirituais. Quanto mais você exercitar isso, mais treinado você fica. É um treino. É como um músculo, é um treino, é igual pregar. Minha primeira pregação, minhas primeiras 30 pregações, 50 pregações era de cabeça baixa, tímido. Hoje tem que lutar para tirar o microfone da mão, então dom é treino também. O pastor Hernani não falou? 400 paralíticos depois o primeiro é curado. Conheci um homem de Deus que falou assim, se cuspir, assim, orou por 10 cegos, não foi. Aí ele falou, se cuspir, fazer barro igual Jesus vai, não foi, irmão. E chegou na liderança dele, você é louco, você meteu barro no olho. Jesus meteu, achei que ia dar certo. Dom é treino, é exercício, é dedicação, é intensidade, é envolvimento. Eu estou, como eu disse o irmão disse, estou orando a língua da minha avó, porque você não se envolve, não se dedica a isso, para vir uma variedade tão espetacular. Esse dia eu estava assistindo aquela série lá, Falda, né? Isso, né? Que é com os muçulmanos lá. E eu falei, eita ferro, lá dentro do carro com a profecia da perla, na interpretação das línguas, era isso aqui, macho, que eu estava orando. Já me percebi orando em russo. Sabe? Falei, eita! Umas línguas estrangeiras aqui, ó. Mas ninguém vai tirar isso de mim. Irmão, quem experimenta o exercício do dom, vem o outro jogar dúvida e você fala, chegou tarde, irmão. Quando você se dedica aos dons e aos princípios e colhe o que o reino promete, o outro não consegue jogar um balde de água fria. Quando você se envolve, você se torna convicto, porque você está vendo o resultado, a aplicação, a consequência. Para o outro é uma opinião, porque o outro não entrou. E gente que não entrou na arena adora opinar como deveria ser a batalha. Mas quem está no campo de batalha, irmão, não é comentarista de batalha. É guerreiro, é guerreira. Está na arena, fazendo a vida acontecer. Então, você não está querendo ensinar como se deve orar, você está orando. Você não quer ensinar como se deve pregar, você está pregando. Você não quer ensinar como se deve evangelizar, você está evangelizando. Você não quer ensinar como se deve doar, se dízimo era comida, era arroz, era... Eu falo, meu amigo, faça e experimente. Faça e veja a mão de Deus. Então a igreja está cheia de comentaristas.
poucas pessoas vivendo o resultado que Deus prometeu por meio da sua palavra. Eu não quero ser comentarista, eu quero estar no campo de batalha. Eu quero estar envolvido, eu quero estar fazendo. Eu quero mais. Quero mais unção, mais revelação, mais livro, mais outras versões bíblicas, mais dinheiro. Olho por bilhões. Quero ser bilionário até morrer ou Jesus voltar. Porque quanto mais dinheiro eu tiver, mais o diabo se assusta com a minha capacidade de fazer bem ao outro e glorificar a Deus com esse dinheiro. Hoje mesmo de manhã com os cabos eu falei, milhões, eu quero na mão desse ministério, para a gente assustar o diabo. E eu tenho que acabar o culto, senão vai até 5. Curve sua cabeça, vamos orar. Prepare suas ofertas, seus dízimos. Aqui não nos alongamos, geralmente, só quando necessário, na administração de dízimos e ofertas, porque a gente entende que é seu DNA. Crente que não investe é crente que está morto ou está morrendo. Então é seu dever dizimar, ofertar, doar, ajudar o pobre, honrar pai e mãe. São princípios básicos de generosidade e prosperidade do reino, tá? Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo convite que o Senhor faz ao nos confrontar. Um convite a irmos mais profundo, um convite a Te amarmos com autenticidade, um convite a nos envolvermos mais com aquilo que é importante para o Senhor. Te amamos, nos rendemos a Ti, somos Teus, pedimos que a Tua mão poderosa cumpra e realize os princípios dessa palavra na nossa vida. Que essa noite, Senhor, não seja uma noite vazia, que a gente não saia daqui sem sermos tocados pela realidade do Teu reino, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida da minha irmã, do meu irmão, eu abençoo os lares aqui representados, eu abençoo os negócios aqui representados, eu oro para que o Senhor abra portas, eu oro para que o Senhor abençoe o seu povo, eu oro para que o Senhor ative consequências dos princípios do reino na vida do teu povo, em nome de Jesus. Nós oramos ao Senhor e consagramos as nossas ofertas, os nossos dízimos, as nossas doações